O que é a mecânica? A mecânica é a área do conhecimento que estuda os movimentos. Ora, os movimentos são muito comuns no universo. Ocorre em todas as escalas de distância no universo. O movimento acontece, por exemplo, no nível do átomo, no nível atômico, elétrons em movimento em torno dos núcleos ou do núcleo. Ocorre no nosso pequeno mundo com muita frequência. A queda de uma maçã é o melhor exemplo de movimento, mas, pasme, as estrelas se movimentam, algumas, como a estrela de Barnard, se movimenta muito rápido. A gente nem sempre se dá conta disso, não? Galáxias estão em movimento e as galáxias estão se afastando de nós. Então, o movimento é o fenômeno mais comum no universo. Por isso, vale a pena estudá-lo. E a mecânica é a área da ciência que estuda o movimento. Qual é o objetivo da mecânica? Vamos assistir a essa animação. É a queda de um objeto do Copan. Ora, o que nós vemos aqui? A queda de um objeto. E qual é o interesse da mecânica? É o de determinar a posição do objeto que está em queda a cada instante de tempo. Ou seja, esse é o primeiro conceito que nós vamos abordar da mecânica, não? O conceito, então, de posição de um objeto, de um ponto. A gente começa com a mecânica do ponto. A mecânica, por razões de organização dessa área do conhecimento, ela é dividida em duas partes, a cinemática, né, e a dinâmica. Na cinemática, a gente só se preocupa com o movimento de um objeto, mas sem levar em conta os agentes físicos que provocam o movimento, né? Sem levar em conta as forças, porque tudo se move mediante a ação de forças. Já no nível da cinemática, a gente pode falar, por exemplo, de trajetória, não? Que é uma curva, uma trajetória retilínea. Não? Aqui temos o caso de uma trajetória que é uma circunferência ou uma trajetória mais complexa, como essa. São conceitos cinemáticos, como veremos. Eu não preciso, em princípio, né, falar de forças, né? Eu preciso apenas saber a posição da partícula como função do tempo. Né? Muito bem, para, por exemplo, determinar a trajetória da partícula. Agora, a dinâmica não. Nós estudamos o movimento à luz daquilo que provoca o movimento. Né? Por exemplo, quando chutamos uma bola, como temos aqui, nós aplicamos uma força sobre a bola. Os planetas se movimentam em torno do Sol por conta da força gravitacional. Os objetos caem em direção à Terra, como é o caso dessa maçã, por conta da força gravitacional. Então, na dinâmica, o conceito
absolutamente importante, né, na dinâmica é, sem dúvida alguma, o conceito de força. E isso nós vamos depois explicar. Veja que na cinemática a gente não menciona a força, né? O problema ali é de analisar o movimento se eu souber a posição do objeto como função do tempo, né? A dinâmica, ela permite a você determinar a posição do objeto como função do tempo, uma vez conhecidas as forças, né? Muito bem, então esse é o objetivo, esse é na verdade o objetivo maior, né? É o alvo, né, da dinâmica, né? Determinar a posição uma vez conhecidas as forças, né? Às vezes nós temos forças como as forças viscosas, né? E elas são muito curiosas porque muitas vezes elas equilibram a força gravitacional produzindo movimentos como esse aqui, né? Ou seja, de um objeto que cai com velocidade constante quando ele está imerso num líquido. Ora, as leis do movimento, e é esse o problema central da mecânica, né? É escrever as leis do movimento para um sistema, para uma partícula, né? E as leis do movimento, elas foram, né, enunciadas por Sir Isaac Newton, né, que morreu em 1727 e nasceu em 1643 no Reino Unido, na Inglaterra. O fato é que as leis do movimento foram enunciadas, são 3 leis, né? E claro que para a gente determinar a posição de um objeto, a gente precisa de todo um formalismo matemático, né? Aqui, a matemática é absolutamente essencial, né, nessa área do conhecimento, né? Aliás, Newton já chamava atenção para isso no seu famoso livro, Os Princípios, né, matemáticos da filosofia natural. Ou seja, Newton se preocupava com a matemática, porque a partir dela é que eu posso estudar o movimento, e isso é essencial no caso da mecânica. Agora, a cinemática, né, ela se iniciou, né, com Platão, que propôs, né, que o movimento dos objetos na abóbada celeste era tal que os astros, né, seguiam em trajetórias circulares. Assim se nos parece. Olhem para o céu. Nós vemos, né, os objetos descrevendo uma órbita circular, mas isso tem a ver com o movimento de rotação da Terra, né? O fato é que a gente pode, né, acreditar a Platão o início da cinemática, ao falar de trajetórias, né? Já devemos acreditar a Aristóteles, né, a ideia da dinâmica, explicar por que ocorrem os movimentos, né? De forma que temos aqui 2 precursores, né, de ideias, né? Uma ideia cinemática e outra uma ideia dinâmica, né? Galileu Galilei, por outro lado, avançou muito, né, a mecânica, é isto, ele estudou muito o movimento dos projéteis, o movimento uniforme, né, o movimento uniformemente variado. Então, para alguns, né, Galileu Galilei foi o pai da ciência, né, e certamente de grande importância no caso da mecânica, ao estudar movimentos. Aqui tem um protótipo do equipamento utilizado por Galileu, né, para estudar um movimento uniformemente variado. Ele também
gostava do formalismo matemático, né, e gostava também da experimentação, né, que são a base do conhecimento científico, né. O Newton, então nós já falamos aqui sobre ele, né, e só lembrar, né, que a mecânica que nós estudamos é essa mecânica dita mecânica newtoniana. Essa mecânica estudada no ensino médio, a base dela é a mecânica de Newton. Nós basicamente fazemos uso das leis de Newton, né, publicadas nesse livro que mencionamos agora há pouco. A mecânica, por outro lado, estudada no ensino médio, é a mecânica do ponto. Veja, essa é uma mecânica na qual a gente faz uma simplificação enorme. Qual é a simplificação? Estamos vendo aqui esse carro. A gente trata o carro como se for um ponto. Um ponto. A gente não se preocupa muito, né, se estamos falando da frente do carro, né, ou da parte traseira do carro. O carro, ele é representado no movimento como se for um ponto. Chamamos essa mecânica que faz uso dessa simplificação do movimento de mecânica do ponto. É claro que essa simplificação só é válida quando nós consideramos um carro numa rodovia que tem aproximadamente 120 quilômetros, por exemplo. De forma que essa aproximação é boa se os objetos estudados têm uma dimensão que é muito menor do que a dimensão do problema em si, do movimento de um objeto daqui até Campinas, daqui até Ribeirão Preto. Porque, dadas as dimensões da estrada, você pode tratar o carro como se for um ponto. O fato é que nós estudamos no ensino médio a mecânica do ponto. Foi a mecânica do ponto que Newton formulou as leis, sendo que a mais importante, né, temos 3 leis, né, mas a mais importante, que a gente faz mais uso delas, né, é esta lei, força igual a massa vezes a aceleração, como veremos depois, né. Muito bem, mas também pode-se estudar, mas isso não é feito no ensino médio, né, a dinâmica do corpo rígido. Agora, nós estamos falando de um objeto que a gente não faz uso para ele dessa aproximação. Esse peão é um ponto. Não, agora não. Esse peão, ele é constituído de um número muito grande de pontos. Esse é o fato, é assim que a gente faz, né? E agora, para cada ponto, a gente faz uso da dinâmica newtoniana, para daí escrever as equações de movimento para um corpo rígido, que é um sistema de pontos, de partículas, porque às vezes a gente se refere ao ponto como sendo ponto material ou partícula. Então, na mecânica, nós fazemos uso dessas duas palavras, né? A partícula para designar um ponto, né? E também o ponto material, né? Veja, aqui temos o ponto material como sendo essa simplificação onde um objeto é tratado como um ponto, né? É claro que é uma grande simplificação do problema, mas sem lidar com essa simplificação, nós devemos recorrer à dinâmica do corpo rígido, né? Um sistema de partículas tal que as distâncias entre as suas partes não mudam com o tempo, de forma que nesse exemplo aqui, a distância entre duas partes, né, duas partes do peão, não mudam com o tempo, né? Esse é um sistema conhecido como um corpo rígido. Mas é uma área mais avançada da mecânica, né? Temos também a mecânica dos fluidos, né, que estuda o movimento de um fluido. Muito mais complexa essa parte da mecânica.
Assim, tivemos uma ideia do que é a mecânica, das suas divisões, né? E também da mecânica mais simples, que é estudada no ensino médio, que é a mecânica do ponto material ou a mecânica da partícula. E para essa mecânica nós temos as leis de Newton, né, que governam os movimentos dos pontos materiais.